né? Vamos dar continuidade ao estudo que a gente começou semana passada. Eu vou até botar o celular aqui para eu poder me atentar à hora. E eu peço a Deus que mais uma vez possa falar conosco essa noite, né? O Senhor, Ele tem falado conosco e eu creio que vamos aprender mais do Senhor, que esse é o propósito. Então, semana passada, nós paramos em Jonas, no capítulo 1, no versículo 10. Então, nós aprendemos semana passada sobre Jonas, sobre a sua história, sobre quem era Jonas, de onde ele veio, qual foi o motivo que Jonas fugiu. E hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo. E após, vamos entrar no capítulo de número 2. E em nome de Jesus tentar terminá-lo hoje, porque ele é menor. É o capítulo 2. O capítulo 2, ele tem... O primeiro capítulo nós tratamos mais de conceitos, e esse 2 é bem prático, sobre algumas coisas que nós aprendemos através da oração de Jonas. Então, eu espero que nós possamos estar aí abertos para receber o que o Senhor tem a falar conosco. Amém? 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 Glória a Deus. Então, vamos lá. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 11 ao 13, vai dizer assim: Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Então, até semana passada, quando nós paramos no versículo 10, nós vamos ver que lançam-se a sorte sobre os tripulantes daquele navio e a sorte vai cair sobre Jonas. E Jonas, ele vai assumir a responsabilidade para si. Ele vai dizer que ele pecou, que ele errou e que ele era o causador daquela grande tempestade. E agora, os tripulantes, agora os marinheiros, eles vão questionar a Jonas e dizer: olha, é necessário que essa tempestade se acalme, é necessário que passe essa tempestade. Então, o que nós faremos com você para que isso se cesse? Os tripulantes agora vão questionar a Jonas para que ele dissesse o que deveria ser feito para que o vento se acalmasse. Pois a partir do momento que Jonas assume a responsabilidade para si, os marinheiros agora esperam também uma resposta para o problema de Jonas. E você vai ver que agora vão questionar: e aí, o que a gente faz com você? Já que você entrou aqui fugindo de Deus, já que o causador do vento, da tempestade, do mar agitado, de tudo que está acontecendo, que está todo mundo perecendo no meio desse mar é sua, o que você nos diz, o que deve ser feito para que isso pare? Porque não é justo que todo mundo se perca, que todo mundo morra por culpa de você que está fugindo. E Jonas vai falar, vai ser bem claro. Jonas, ele vai dizer: olha, para que isso se resolva, faz o seguinte: me lança no mar, e na hora que eu cair dentro dessas águas, tudo vai se acalmar. O problema vai se resolver. Já que o problema sou eu, já que a tempestade está acontecendo por minha culpa, então me lança ao mar. Eu vou para dentro dessas águas, certamente eu vou morrer e vocês vão ficar livres da tempestade. Veja novamente que nessa fala, Jonas vai preferir morrer do que tentar fazer a vontade de Deus. Jonas vai preferir a morte mais uma vez. Ele não vai dar uma outra alternativa, ele simplesmente vai preferir morrer do que obedecer ao Senhor. Jonas vai falar: eu prefiro cair dentro dessa água, que certamente ele morreria, do que voltar atrás em sua palavra e acabar caindo em Nínive, porque para Jonas a morte era a melhor escolha. Você mais uma vez vai ver como o coração de Jonas está endurecido, porque somente um coração endurecido seria capaz de preferir a morte do que obedecer ao Senhor. Somente um coração sem um pingo de temor a Deus nesse momento seria capaz de preferir a morte. É a mesma coisa que a pastora Janaína fala: olha, Senhor, eu deixo meu marido,
eu deixo meus filhos, fica tudo aí, mas eu não quero mais te servir, eu não quero mais cumprir o teu propósito na minha vida, então me mata. Basicamente, Jonas disse isso, porque se você está numa tempestade, e você pede que te lance ao mar, você quer o quê? Surfar? Eu acho que nem tinha prancha naquela época. Você não vai surfar, nem fazer um mergulho radical, para ver os peixes que certamente você iria morrer, né? Eu nunca fui a alto mar, mas a gente vê lá no Discovery, né, que na tempestade, aquelas plataformas gigantes balançam, que é uma beleza. Né, um barco daquela época, que não era algo do nível que nós temos hoje, né, já estava ali a pique. E Jonas prefere a morte, para poupar aquelas vidas nesse momento. Só que os homens, ao ouvirem isso, que era melhor lançá-los ao mar, os tripulantes, vai dizer no versículo 13, que eles tentaram com toda a força voltar à terra para poupar a vida de Jonas. E eu achei tão interessante, porque os incrédulos, os gentios, tiveram tanta compaixão pela vida de Jonas, e Jonas não foi recíproco a eles. Jonas pensou na vida de todas essas pessoas que estavam na embarcação na hora de entrar no barco? Sim ou não? Sim ou não? Jonas pensou nessas pessoas quando foi para dentro lá da proa do barco, lá para o porão dormir? Sim ou não? Esses homens, tecnicamente, não tinham motivo algum para tentar levar Jonas à terra firme, porque Jonas não teve o mesmo sentimento com ele. Jonas não teve a vida daqueles homens como importante. Só que esses marinheiros incrédulos, gentios, vão ter um amor pela vida de Jonas, e acima de tudo desse amor, eles vão ter um respeito, porque eles pensam consigo mesmo: se Deus está vindo atrás desse cara desse jeito, certamente não sou eu que vou tentar tirar a vida dele também. Então eles tentam de todas as formas levar Jonas à terra seca, mas não tem como. Por mais que esses marinheiros tivessem tamanho amor por Jonas, o Senhor ainda queria Jonas no meio da tempestade. Então, vale aí uma ressalva: às vezes, alguém com toda a boa vontade vai tentar te levar para a terra seca, para te tirar do meio da tempestade. Mas tem vezes que Deus não vai deixar ninguém te tirar do meio da tempestade. Algumas situações, Deus não vai permitir que ninguém te tire do meio da tempestade. E é um processo que você deverá passar. É um processo, lembra quando a gente fala que tem um caminho, e quando você pega atalhos, você perde alguns aprendizados do caminho? É isso. Se nessa hora conseguisse levar Jonas de volta à terra, Jonas perderia algumas lições que só aprenderia no meio da tempestade. Então, por isso, eles tentam levar Jonas à terra, mas Deus não quer Jonas em terra. Amém? Pode pular para o próximo. Então, no capítulo 14 ao 16 vai dizer assim: por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos ao Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente. Tá certo que Jonas não tinha nada de inocente, mas na oração desses marinheiros eles vão clamar: não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício, e fizeram-lhe votos. Olha o que os homens vão dizer: Senhor, a gente vai lançar esse homem no mar, porque não tem como voltar para a terra. E nós te pedimos, não cobra da gente a vida desse homem, inocente, entre aspas. Não cobra da gente a vida desse homem. E eles vão chegar na seguinte conclusão: porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Os homens agora vão dizer: Senhor, poupa a nossa vida, porque não chegamos em terra, porque o Senhor não quis. É o
Senhor que queria este homem no meio das águas. É o Senhor que estava impelindo para que toda a situação contribuísse para que Jonas fosse lançado na água. Então nós vamos fazer somente o que o Senhor já tem designado. Os marinheiros praticamente aqui estão tirando a responsabilidade de si. Lembra Adão? Adão, Senhor, é a mulher que tu me deste. Agora, em outras palavras, é o Jonas que o Senhor me deste. Então, esse Jonas aí é que o Senhor quer dentro da água. E se é dentro da água que o Senhor quer Jonas, ele vai parar no meio da água. Os marinheiros, eles vão entender. Olha como que é. O incrédulo, nesse momento tão intenso, vai entender que tudo que estava acontecendo era a vontade de Deus. E quantas das vezes nós não conseguimos entender que certas coisas são a vontade de Deus para nós. O que é bom, a gente recebe com grande valia, né, Rômulo? É bênção, é chave, é porta, é de Deus para mim. Agora, quando Deus tem um vento para mim, aí eu não quero. E você não é o mais pecador por isso não, que eu também não quero vento. Chega de vento. Ninguém quer vento, ninguém quer prova. O pessoal fala que crente aprende na prova, mas o crente obediente também aprende ali junto ao bom pastor, sem precisar passar pelo vale da sombra da morte, né? Então, mas há situações ali que Jonas precisava passar. E era somente a vontade soberana de Deus, como nós aprendemos na semana passada. E os homens, após lançarem Jonas ao mar, a Bíblia vai dizer que o mar cessou na hora. Sabe, às vezes é uma situação que parece incontrolável, situações que vão se desenrolando, que parece que estão fora do nosso controle, e eles estavam vivendo isso, a tempestade não estava no controle deles, e isso, para quem tem o meu perfil, é desesperador quando algo sai do nosso controle. Eu acho que a minha graduação já foi por isso. A gente que é acostumado a administrar tudo, quando algo sai do nosso controle, é desesperador. E para um marinheiro, isso era desesperador. A tempestade, o vento. Mas eles, naquele momento, temiam a tempestade, temiam o mar. Após Jonas ir ao mar e a tempestade cessar, vai dizer que na hora que Jonas é lançado, tiveram o quê? Grande temor ao Senhor e ofereceram-lhe sacrifícios. Jonas não quis ir a Nínive para evangelizar. Mesmo no navio para Tarsis, Jonas evangelizou. Aí eu lembrei, Ingrid, de você no avião, quando você voltou do testemunho, que encontrou um pessoal lá que já foi te chamando para outro lugar. Às vezes a gente está num caminho completamente oposto, que parece que o que tinha que acontecer já aconteceu e a gente só está voltando para casa. Mas Deus tem as suas surpresas, e mesmo nesse caminho completamente oposto que Jonas estava traçando, Deus tinha um plano de salvação. Deus tinha um plano de salvação na vida desses homens, e esses homens vão temer ao Senhor. Temer, eles não vão ter medo, eles vão temer, eles vão reconhecer, temor é reconhecer quem Deus é, e vão fazer sacrifícios e votos a Ele. Então alguém que estava ali completamente aleatório, fugindo, vai fazer com que toda uma embarcação tema ao Senhor, sacrifique ao Senhor e ainda faça votos ao Senhor. Então, irmãos, isso é algo tremendo, tremendo. Para ver que até na burrada de Jonas o Senhor foi glorificado. Às vezes nós damos um vacilo, né? A gente tenta pegar um caminho errado, tenta pegar um caminho para outro que o Senhor não quer, mas verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor glorifica o nome dEle em tudo nas nossas vidas. Amém? Então, eu vou encerrar o capítulo 1 aqui. Tem ainda o 17, mas eu achei melhor começar o 17 na segunda parte do estudo, porque vai ficar aí melhor no contexto. Então, hoje a gente encerra o capítulo 1 de Jonas, e agora a gente já vai entrar no capítulo 2, que está aí também. Está na agulha. Até aqui os irmãos estão me acompanhando? Amém. Então, vamos lá, que é tanto papel, tanta anotação,
E eu anoto correndo, depois nem eu entendo a minha letra. É mais fácil ler em braille. Porque nem eu entendo depois. Meu garrancho, nem eu entendo o que eu escrevi. Por isso que tem que decorar tudo. Então, pode pular o próximo slide. Aqui ainda é o capítulo 1, versículo 17, mas que tem um contexto melhor se a gente falar dele junto com o capítulo de número 2. Então, o versículo 1:17 vai dizer assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí, mais uma vez, Deus vai mostrar a Jonas que mesmo Jonas desistindo de Deus, Deus não desiste de Jonas. Por quê? Jonas queria o mar, queria morrer, certo? Mas Deus não havia desistido de Jonas. E isso é motivo de nós exaltarmos o nome do Senhor. Porque mesmo nós, quando damos a gente dá todo motivo para o Senhor não nos amar, Ele continua nos amando. Apesar de quem nós somos, Ele continua nos amando. Igual a gente canta que o seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão que nos persegue. É isso, sabe? É um amor que é incomparável, imensurável. É um amor que simplesmente nos ama, sem eu fazer nada para recebê-lo. Como vai dizer lá em João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é isso, Deus está mostrando isso na vida de Jonas. Cara, eu te amo apesar das suas escolhas erradas. Eu te amo apesar do caminho que a tua vida tomou. E eu estou disposto a te reerguer dessa situação. É algo tremendo quando a gente entende isso. Que a gente cai, a gente falha, mas Deus está disposto a nos reerguer. É igual Pedro, lembra quando Pedro começou a afundar no meio das águas? Havia uma mão poderosa de Jesus para trazer Pedro à tona das águas. Há uma mão de Deus estendida para todo aquele que afunda entre as águas. E nós estamos aqui hoje por isso, porque a mão de Deus um dia estendeu para você e falou: vem cá que eu te ajudo. Só estamos aqui porque um dia tivemos a mão de Deus estendidas a nós para nos reerguer. Não é mérito nenhum nosso estarmos aqui hoje. Então, Jonas queria água, Jonas queria o mar, Jonas queria a morte. E agora Deus tem um grande peixe para Jonas. A Bíblia vai dizer que no momento que Jonas é lançado no meio das águas, e às vezes a gente pode achar que é surreal isso acontecer, mas eu pesquisando no amigo Google, tem umas histórias reais que grandes peixes engoliram pessoas. Até há pouco tempo, um surfista, se eu não me engano, um mergulhador, a baleia chegou a abocanhar ele e depois jogou ele fora. Então, são fatos que a gente mostra. Pensou você ser abocanhado por uma baleia? Só que Jonas não foi somente abocanhado pela baleia ou pelo grande peixe. Jonas foi engolido vivo para o ventre desse grande peixe. Jonas queria a morte, mas Deus tinha livramento para Jonas. O grande peixe, para quem olha, parece que é a sentença de morte, mas para Jonas era livramento de Deus. A sua vida estava sendo poupada por esse grande peixe. O mar não era a sepultura de Jonas, pois Deus tinha livramento para o profeta rebelde. Deus tem livramento para o profeta rebelde, glória a Deus por isso. Para o profeta difícil de entender, igual lá a jumentinha: Balaão, porque tu me bate? Eu parei porque tem um anjo ali, tu vai morrer se passar. Deus tem livramento para Balaão, usando a jumenta. Deus tem livramento para Jonas, usando o grande peixe. Deus tem livramento para a nossa vida, amém? Então, Jonas agora vai ser poupado e ele vai parar no ventre deste grande peixe. E é bom a gente ressaltar que isso é um milagre. Sabe, lembra que semana passada eu falei que muita gente duvida do livro de Jonas e de sua veracidade? É por isso. É surreal. Alguém que é lançado no meio do mar para morrer, a tempestade passa, ainda vem um peixe e engole para ele ter vida. É surreal. Mas é isso que acontece quando Deus tem propósito na vida de alguém. Coisas surreais acontecem.
Coisas surreais acontecem na vida de quem Deus tem um propósito, né, Ingrid? Coisas surreais. E vale também a pena a gente ressaltar que Jesus, abre alguém para mim aí em Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus, ele vai fazer referência ao livro de Jonas, quando for falar sobre a sua morte e sua ressurreição. Então isso é mais um fato que mostra que a história de Jonas é verídica, existiu, aconteceu. Alguém abriu Mateus 12, 40? Pode ler, quem abriu. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus, quando vai falar de sua morte e sua ressurreição, ele vai fazer referência ao que aconteceu com Jonas. Então você vê que o próprio Jesus vai testificar de Jonas. Vai fazer esse link e mostrar que queria apontar para o Filho do Homem, para o Filho de Deus que iria morrer e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Então eu botei esse tópico só para que você possa ter mais um embasamento do que Jonas é e de sua realidade. Amém? Vamos para o próximo capítulo agora, capítulo 2, versículo 1. E vai dizer assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Aonde no versículo 1 você ouviu essa frase, e orou Jonas ao Senhor? Alguém lá vai falar que Jonas orou ao Senhor? Vai falar que Jonas pediu alguma orientação ao Senhor? Jonas, quando veio a palavra do Senhor a ele, dizendo que era para ir a Nínive, ele foge e vai para Jope. Ele questionou ou ele orou ao Senhor? Não. Jonas entrou no navio, ele orou ao Senhor para entrar no navio? Não. Jonas orou quando deitou para dormir no porão? Não. Jonas orou quando começou a tempestade? Não. Jonas orou quando foi lançado no mar e caiu dentro do ventre do grande peixe? Não. Agora, dentro do ventre do grande peixe, Jonas vai orar. Você vê que desde o início que Deus chama, Jonas não ora. Jonas não pergunta ao Senhor o que Deus tinha para ele. Jonas não vai apresentar a sua vida, as suas demandas. Ele não vai simplesmente dizer: Senhor, o porquê eu tenho que ir a Nínive? Perguntar a Deus. Jonas simplesmente vai fugir. Mas agora, dentro do grande peixe, nas entranhas do grande peixe, Jonas vai ser impelido a orar nas trevas, encurralado. Você, muitas das vezes, vai ser impelido a orar quando estiver encurralado. Eu separei aquela frase que diz: a oração de Jonas não nasceu da afeição, mas da aflição. Jonas não orou por amor e devoção ao Senhor, ele orou porque estava vivendo uma aflição em sua vida. E há certos momentos que somente na aflição nós vamos ter a capacidade de orar e dobrar o nosso joelho. Há situações que somos levados ao momento de aflição para aclamar e lembrar que ainda há Deus em Israel, porque tomamos séries de atitudes sem orar, sem perguntar, sem pedir um direcionamento ao Senhor. Mas agora, quando não tem mais para onde correr, nós somos entranhados dentro do grande peixe. Ali não há outra saída a não ser dobrar o joelho e clamar. Quando você vai ver o salmista, a maioria dos salmos foram escritos em momentos de aflição. Alguns dizem que no momento da nossa aflição são onde saem as melhores poesias, ou as melhores orações. E se eu for refletir bem, em momentos de aflição, a oração fica mais fervorosa. Tem para onde correr. Lembra da mulher lá do fluxo de sangue? 12 anos, tu já gastou tudo que tinha. Aí agora você fala: eu tenho que ir até Jesus. Não era para ser assim. A realidade é que não era para ser assim. Quando chegar nos 45 do segundo tempo, você querer orar. Mas Jonas precisou ser impelido pela aflição a clamar ao Senhor. E eu separei uma frase de Dionísio Pape: a desobediência sempre enfraqueceu uma vida de oração. Jonas era profeta.
Se a gente for por um raciocínio lógico, certamente Jonas tinha uma intimidade com o Senhor. Ele tinha uma vida de oração, até porque ele tinha que transmitir o que Deus queria para o povo. Então é impossível alguém saber o que Deus quer se não conversar com ele. Oração é conversar. Só que a desobediência de Jonas enfraqueceu a sua vida de oração. E quanta gente no âmbito espiritual está com a sua vida de oração enfraquecida pela desobediência. Porque o desobediente não quer ouvir a resposta que Deus tem para ele. E oração é um diálogo, e quando você fala, alguém responde. E aí a gente não ora por quê? Porque eu vou falar o que eu quero, mas eu posso ouvir o que eu não quero de Deus. Então eu prefiro não orar, e aí a minha vida de oração vai ficando fraca. Minha vida de oração vai ficando fraca, seriamente eu vou perder o rumo da minha vida. Porque eu não vou ter direcionamento, eu não vou ter discernimento, eu não vou ter sabedoria, eu não vou ter Deus me guiando para falar o que eu preciso fazer. Então uma vida de desobediência vai arruinar a sua vida de oração. Então pense bem antes de você desobedecer, porque a desobediência é ladeira abaixo. Um abismo vai chamar outro abismo. E uma vida de oração é imprescindível. Não dá para negligenciar uma vida de oração. E eu não digo uma oração aqui na consagração que ora uma hora não, porque isso aqui não é uma vida de oração. Isso aqui é um momento de oração. Você vir para a consagração, tirar uma hora de joelho e achar que quem está aqui na mesa é top, os caça-demônio, e que você não precisa orar dentro da tua casa, você está completamente errado. Eu já faço parte de uma mesa de oração há 12 anos. Há 12 anos que eu não consigo sair. Só que eu nunca pude basear a minha vida numa mesa de oração. Porque se eu basear a minha vida somente nessa mesa de oração, eu não tenho uma vida de oração. Se eu basear a minha vida na oração que é feita somente no templo ou numa oração coletiva, eu não tenho uma vida de oração. Uma vida de oração se constrói dentro do quarto, onde você fecha a porta e fala que o teu pai que está em secreto te ouvirá. Vida de oração que é para todo mundo ver e ouvir, não é vida de oração, é status de oração. E você não está sendo ouvido por Deus. Você, o seu clamor não passa do teto, se você se limita a orar para que os outros vejam. Tem gente que fala que não tem um ministério da oração, ou chamado da oração. Oração não é ministério, não é chamado, oração é falar. Às vezes a gente é chamado para orar a casa de algumas pessoas de madrugada, até que hoje em dia nem tanto. Mas a gente já era chamado às vezes para orar, que tinha uns capeta perturbando, e a gente tinha que sair de casa, e aí fulano falava, mas eu só lembrei de você, porque você tem um chamado para oração. Eu falei, eu não tenho chamado para oração, eu tenho boca para falar. É diferente. Toda a igreja aqui foi chamada para a oração, para dialogar com o Senhor, e o Senhor responder. Você tem livre acesso ao Pai. Nós não podemos nos basear em gurus espirituais. Acontece que a gente é feito de guru, o ministério é feito de guru. Aqui não tem guru não, meu filho. Aqui tem homem de Deus que dobra o joelho e Deus fala, e isso pode acontecer com você também. Dobra o joelho e Deus vai falar com você. Não negligencie a sua vida de oração. Não ande batendo em portas para ter resposta, que Deus está disposto a falar com você. Não precisa sair igual um desesperado batendo em porta. Deus quer falar com você. Deus quer revelar os seus segredos. Deus quer ter um relacionamento de intimidade com você. E aí você pergunta, eu não consigo. E eu pergunto, como está a sua vida de obediência ao Senhor? Quando há uma falha na comunicação, na administração, a gente aprende como ruído na comunicação. Quando aquele que ouve não entende o que o emissor está falando. Então a gente fala que houve um ruído na comunicação. Quem falava não se fez entender. Qual será o motivo desse ruído na sua comunicação com o Senhor? Porque algum motivo tem. Numa comunicação que a resposta
não vem, ou que há dificuldade de quem está ouvindo entender, há algum problema. Ou é problema de quem ouve, que certamente não é no caso que nós estamos falando, ou é problema de quem fala, que não está disposto a ouvir a resposta daquele que era o destinatário. Você está disposto a ouvir a resposta de Deus para a sua oração? Você está disposto? Não sei, né? Deus tem resposta que às vezes é difícil de engolir, que é difícil de aceitar. Então, vale aí uma ressalva. Não negligencie a sua vida de oração, porque um profeta desobediente é a imagem de alguém que não ora. Alguém que tem dificuldade de obedecer, certamente é alguém que tem dificuldade na sua vida e na sua comunhão com o Senhor. Amém? Vamos lá para o capítulo 2. Estão comigo, gente? Amém? Tá. Ela não tem nem como suavizar um pouco. Quem escolheu o livro foi o bispo, depois você briga com ele. Capítulo 2, versículo 2 vai dizer assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu achei incrível, porque Jonas vai se comparar estando no inferno. Dentro de um peixe, né, Janaína? Tudo escuro. Sei lá, não faço nem ideia de como deve ser lá, nem quero fazer. Oi? Desagradável, né? Desagradável. Jonas vai falar, cara, eu estou no inferno. Sabe quando a gente fala, que inferno? Jonas agora vai falar isso, que inferno. Mas Jonas até tinha um bom motivo para falar isso, né? Dentro do peixe. Deve ter achado, morri, estou no inferno. Apesar que a gente vai ver que Jonas achou realmente que dali era para o inferno direto. E Jonas vai gritar, e ele vai clamar. Só que eu achei tão lindo, que mesmo na angústia, se comparando a estar no inferno, ele vai falar, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas, estou me sentindo no inferno. Estou angustiado, não tem saída, mas eu ainda tenho fôlego para clamar ao Senhor. E eu acho interessante que mesmo no Seol, mesmo na dificuldade, Deus ouve a oração e responde. Aqui, que você está lendo, que a gente começou a ler agora, é a oração de Jonas. Isso aqui é uma oração que Jonas fez ao Senhor dentro do peixe. Lembra que Jonas foi impelido a orar pela aflição? Aqui já está aí, esse ei disse é Jonas dizendo, que ele falou que clamou, na angústia, na dificuldade, no vale, e Deus respondeu. Se Deus respondeu é porque Deus ouviu. Eu posso estar em lugares distantes, isolados e remotos, esquecido por todos, mas mesmo assim Deus ouvirá o meu clamor. E veja, não foi o diabo que levou Jonas a isso, foi o próprio Jonas, mas Deus é misericordioso para nos livrar de nós mesmos. A oração não muda sentimentos, ela muda circunstâncias. Você vai ver no decorrer deste capítulo que a oração não vai mudar somente a angústia que estava no coração de Jonas, mas vai mudar circunstâncias. E eu creio no Deus que responde a oração. Tem gente que diz que a oração é forte, não é forte. O Deus que responde a oração, que Ele é poderoso na batalha. E esse Deus que é poderoso, que ouve, Ele muda as circunstâncias. O Senhor tem prazer em ouvir a súplica dos aflitos. Abre alguém aí, Salmos 50, versículo 15. Salmos 50, versículo 15. Ele tem prazer em ouvir a oração do aflito. Quem achou pode ler. Então, o salmista, Deus está falando ali, invoca-me, porque eu lhe responderei e te livrarei. Há livramento dentro deste grande peixe, apesar
de você mesmo ter procurado Ele. Isso é coisa tremenda. Porque às vezes a gente acha que Deus nos livra do diabo. Que Deus vai nos livrar de circunstâncias que são completamente externas. Mas Deus é poderoso para nos livrar de tudo. Lembra que Deus é aquele que faz a chaga e Ele é aquele que liga? Ele é o mesmo que deu o peixe, Ele agora é o mesmo que vai livrar Jonas do peixe. Difícil de entender? É, porque tem coisas que em Deus a gente não se explica, vive. Não há explicação para tudo. Não há explicação para tudo. Se você for tentar entender essa lógica, por que Deus permitiu tudo isso? Não era mais fácil lá quando Jonas precisou fugir, quis fugir, Deus parar Jonas ali mesmo e falar, para de graça, tu vai para onde eu quero e acabou. Dá 3 tapas na cara de Jonas e fala, acabou. Não vai para lugar nenhum, para de palhaçada. Mas Deus vai permitir tudo isso para o nome dele ser glorificado. O nosso Deus ouve a oração e só Ele. Em 1º livro de Reis 18, 28 a 29 vai dizer assim: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, os profetas de Baal, e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passado meio-dia profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ali o profeta do Senhor conta aos profetas de Baal, questionando qual Deus mandaria fogo primeiro. Depois o profeta vai dizer, taca água no altar que mesmo assim o fogo vai arder. O profeta de Baal clamou, se mutilou, se rasgou todo, não houve resposta. Mas quando o homem de Deus clamou ao Senhor, houve resposta mesmo no altar encharcado. O altar pode estar encharcado, pode estar molhado, o altar pode estar completamente desfavorável. Mas quando o homem e a mulher de Deus clamar, haverá fogo sobre o altar. Profeta de Baal pode clamar, se mutilar, derramar sangue, fazer oferenda, o que for, o Deus dele, o Baal deles não ouve, não responde, porque foi construído por mãos humanas, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê, mas o nosso Deus é poderoso e está no nosso meio, e esse Deus, ele ouve, ele vê e ele fala. Até hoje eu lembro quando o Senhor pregou que Deus estava na casa, que Deus fala, e Deus fala. Hoje uma geração incrédula que não acredita, mas Deus ainda fala, de forma audível àquele que quer ouvir Deus falar. E ai daquele que tentar calar a voz de Deus, quando ele decidir responder a oração de alguém. Te aconselho a não ficar na frente quando a resposta de oração vir para a vida de alguém, porque até você será devorado pela graça de Deus que quer alcançar uma vida. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Amém? Deu para entender? Deu? A gente tem que se volta, né? Porque senão a gente já vai por Amanácia. Já dá lugar ao varão, aí já era. Então vamos lá, capítulo 3. Oh Jesus. Capítulo 3 vai dizer assim, tem que rir um pouco, né, irmão? Senão, né? Capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu achei interessante, porque Jonas não vai atribuir o maligno ou o acaso o que lhe havia acontecido. A gente atribui ao diabo, a Maria Padilha, ao Zé Pilintra, tanto nome que a gente dá para esses demônios aí fora, a mulher do candomblé, a não sei o que, de outras religiões, que foi macumba, foi feitiçaria, foi boneco de voodoo. A gente fala que foi na cachoeira, que foi na encruzilhada, e a gente fala que foi o acaso, que tudo conspirou, que a energia conspirou contra, que Saturno não estava alinhado com Plutão, e a gente fala isso tudo. Só que Jonas tem a ciência que aconteceu o que Deus queria. Ele não vai dar
essa glória ao acaso, ele não vai dar essa glória ao maligno, ele vai atribuir essa glória até de estar preso a Deus. Deus me prendeu, foi ele. Eu sei que foi ele. Pode estar desconfortável, pode estar desagradável, talvez eu até morra aqui, que Deus ainda não tinha respondido aí nesse momento, não sabia se ia sair do peixe. Mas eu sei que foi Deus. Foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me lançou dentro desse peixe. Então não dá para eu mistificar, para eu florear algo que é simples de explicar. Deus permitiu essa situação. E é mais fácil quando a gente entende isso. Às vezes a gente quer culpar todo mundo, quando a gente já sabe a resposta de tudo que está acontecendo. A gente quer culpar todo mundo, mas eu sei já a resposta do que me aconteceu. É claro, temos lutas e batalhas espirituais, ou se temos, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o principado e potestade, e o diabo odeia a gente. Então é certo que você tem batalha espiritual, você tem luta, você tem que se revestir das armaduras de Deus. Mas é certo que Deus também, às vezes, te lança no grande peixe. E você precisa entender quando é Deus que te lançou dentro do peixe. Algum propósito para o peixe tem. Deus não vai te colocar dentro do grande peixe sem um propósito. E o propósito ali de Jonas era obedecer, voltar ao caminho da obediência. Jonas também não vai ver como um castigo, mas como uma disciplina. Provérbios 3,12 vai dizer, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Jonas vai ter esse entendimento, foi Deus que me lançou aqui, mas Deus não quer me matar, Deus quer me ensinar. Deus me ama tanto, que Ele poderia ter deixado eu cair no mar. Emanuel. Deus poderia ter deixado eu cair no mar, mas Ele me livrou, aparecendo esse grande peixe, porque Ele me ama. Coisa tremenda. Deus me livra das minhas vontades, porque Ele me ama. A demonstração de amor aqui é tremenda, e Jonas entende isso. Deus não está me castigando, Deus está me disciplinando. Sabe quando a gente disciplina um filho? É isso, quando a gente corrige, quando a gente fala, e às vezes a criança não entende, ou quando a gente é líder e a gente tenta, de uma certa forma, ensinar, discipular, ajudar, e de primeiro imediato não se entende o que se está falando, ou a gente não aceita ou entende como um castigo, a gente entende essa pessoa que está nos ajudando como uma ameaça. Porque esse é o grande problema de hoje em dia. Quem chega para nos aconselhar ou disciplinar, discipular, a gente não entende como alguém que quer nos ajudar, a gente entende como uma ameaça. Alguém que quer te ajudar não é uma ameaça. É alguém que quer te ajudar. E você precisa estar atento a isso. Para de levar para o coração coisas que é para o seu bem. Jonas poderia agora cruzar o braço e dizer, Deus me odeia. Mas Jonas preferiu dizer que Deus o ama. Deus continuava amando Jonas como filho. E vai uma pergunta retórica. Você como filho, toma qual atitude quando disciplinado? Quando você é disciplinado por Deus? Quando Deus tem uma palavra de exortação para você? Qual é a sua atitude? Faz bico? Foge? Chora? Para? Retrocede? Ou entende? Assimila? Pega fôlego, mastiga, digere a situação e fala, não, Deus quer isso, e segue em frente. Qual é a nossa ação diante de uma disciplina de Deus? Qual é a nossa ação diante de uma correção de Deus? É certo que às vezes no caminho Deus vai nos corrigir. Deus vai nos corrigir. E nós precisamos estar atentos para aceitar essa correção de Deus. Oh, quantas vezes Ele já me corrigiu. Quanta burrada que eu já fiz. Mas Ele corrigiu. Às vezes doeu. Doeu. A gente já deu uma varada. Você já levou uma varada? Eu morava aqui no final. Lá, minha mãe está rindo, né? Lá em casa tinha pé de tamarindo, pé de goiaba, pé de não sei o que, pé de não sei aquilo. E tinha roseira, tá? Até roseira já foi para rolo. Tinha tudo. Eu já experimentei todas as árvores frutíferas.
A tamarindo era pior, que aquele galho seco, desgraçado, e pá, no meio das pernas. Corrige, disciplina. Né? Às vezes a gente grita, chora, e saia correndo pelo meio do mato, que tinha mata ali, o campo lá no final, saia correndo pelo meio do campo, mas a gente depois entendia que era para o nosso bem, né? Então Deus corrige. A não ser, às vezes, qual é a vara que ele vai usar para corrigir, mas ele corrige, né? O bom pastor, ele tem o cajado e a vara na mão. Cajado para apacentar e a vara para corrigir. Amém? Está dando para entender até aí? Vamos para o versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos... Não é diante dos teus olhos, é de diante, distante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Jonas vai cair a ficha agora dele, e ele vai ver que ele teve o que desejava. Ele não queria fugir e ir para longe de Deus? Agora está longe, dentro do peixe. Lembra que a gente falou lá, Jonas vai ainda falar sobre isso, mas um grande peixe não ficava na margem, era lá no fundo, no profundo mar. Jonas agora estava bem distante. Jonas agora estava bem escondido, ele não queria se esconder, agora ele teve o que desejava. Só que quando ele tem o que ele desejava, a ficha dele cai. Lembra que eu disse que Deus livra de você mesmo, mas às vezes Deus vai te dar o que você deseja só para você ver o que é bom. E o desespero é Deus te dar aquilo que você desejava. Parece que é bênção. Jonas está entregue a si mesmo. Agora é Jonas por Jonas. Ali agora não tem mais nem marinheiro para salvar, para tentar voltar para a praia. É Jonas por Jonas. E agora Jonas por Jonas se sente lançado de distante de Deus. O profeta agora está pagando o preço do pedágio, recebendo o que ele desejava. Ele pagou para entrar no barco, para fugir de Nínive. Só que agora teve um peixe que era de graça. Só que ele vai pagar um pedágio caríssimo. Será que você está disposto a pagar o preço do pedágio para desobedecer? Uma hora a conta vem. A conta chega. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, cuidado com o que você planta, porque você vai colher. E Jonas agora está colhendo o que ele plantou. Jonas não está colhendo nada além do que ele plantou. E aí a gente lembra daquele capítulo, que nem a fome, nem a pobreza, nem nada... Pode voltar um. Tá certo? Não, pode voltar um para o 4. Volta para o 4, por favor. Isso. A pobreza, a fome, a morte, vai dizer lá que não pode separar-nos de Deus, mas o pecado vai te separar, e eternamente. Jonas agora está sentindo essa solidão porque ele deu espaço ao pecado, e não há comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como as duas coadunarem. Ou você é luz, ou é treva. E se você prefere as trevas, Deus te entrega as próprias trevas. Por isso esse sentimento de abandono e solidão. Porque agora Jonas estava cercado por um pecado que foi originado lá na desobediência. E foi se tomando a sua alma. A sua alma está sufocada. A alma de Jonas agora está sufocada por escolhas erradas. A alma de Jonas está asfixiada por escolhas erradas. E nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com as nossas escolhas. Cuidado. Agora vai para o 5. Versículo 5 vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu achei interessante, porque Jonas, ele usando essas palavras, esse jogo de palavras, que as águas me cercaram até a alma. O abismo, que abismo agora já era fora, me rodeou. E as algas
Dentro do ventre do peixe, há aves. Se enrolaram sobre ele. Então, ele olha a situação, ele olha a circunstância natural, o que está acontecendo, Jonas vai dizer, Deus me cercou de todos os lados. E aí eu lembrei do Salmo 139, que vai dizer, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno ou no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Jonas vai ter esse entendimento. Eu tentei fugir de Deus, mas eu cheguei no estágio da minha vida, Bruna, que Deus me encurralou de todos os lados. Deus me encurralou de todos os lados. Tentei fugir, comprei passagem, quis meter o pé, mas agora eu cheguei no final da linha, não tem saída. Estou dentro de um grande peixe, dentro de um grande mar, envolvido por algas, não tem como eu sair com vida. Deus me encurralou. Por isso Jonas vai dizer que parece estar no inferno, e ele vai pensar que o ventre do grande peixe era a sepultura, porque encurralado diante de Deus, Jonas terá medo de sua vida, porque ele entendeu que não tem como escapar do Senhor. Não tem como escapar. Pode ir para onde você quiser, tomar o rumo que você quiser da sua vida, comprar a passagem para o lugar mais remoto do mundo que você encontre, Deus te achará, Deus te encontrará. Quando você virar a esquina para a rua do encanamento, Deus estará na esquina te esperando e dizendo, vai para onde? Te achei. Sabe quando a gente todo bobo fala, consegui fugir. Quero ver ele me achar. Tu vira a rua, tu dá de cara com Deus. Vamos lá, outro exemplo da infância. Quando tu quer fugir, quer fazer alguma coisa, tu vai sair do portão, dá de cara com a tua mãe com teu pai. Encurralado, vai para onde agora? Não tem para onde ir, para onde fugir, está encurralado. A única coisa que te espera é uma coça. É a vara. Então, há situações na nossa vida que Deus vai nos cercar de todos os lados. E você, que já caminha com o Senhor aí há algum tempo, certamente você sabe disso, por experiência própria sua, que certos momentos Deus te encurralou. A gente falando assim, parece que é um Deus tão cruel, né? Que é um Deus tão duro, que é um Deus tão... que está com um sentimento de vingança. Mas nesse momento é simplesmente amor. Deus está amando Jonas. Deus está amando a vida de Jonas, ao ponto de mover céus e terras, grandes peixes, tempestades, para não perder a vida de Jonas. Para não perder a vida de Jonas. Pode ir para só a última frase. A estrada da fuga está repleta de sinais. Se não lermos, Deus nos cercará pelas circunstâncias. Nessa rota da fuga, Jonas teve muito sinal, não teve? Uma tempestade, vento, Deus falar com ele. Deus foi falar com ele para dizer o que queria. O que não faltou foi sinal. E aí, se você não entende o sinal, você tem que estar de cara com uma parede. Se você não está entendendo o sinal que Deus quer, às vezes Deus vai botar uma parede no meio do caminho. Lá quando a gente via os desenhos animados, Pica-Pau, que aí... Não, aquele outro, é um lá. Que do nada tentava pegar aquele passarinho, o papalégua, papalégua. Que o lobo lá, o coiote, queria pegar ele, daqui a pouco botava dinamite, TNT, parecia uma parede do nada para tentar, o cara fugia, escapava, né? Mas com Deus não tem como fugir, não. Quando ele botar uma parede para você cair na emboscada, para você parar, minha filha, tu não tem estratégia certa. Não tem estratégia. Não tem. É parar, pronto e acabou.
Pode ir para o 6. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. O único trajeto para alguém que foge de Deus é a descida. Alguém que está fugindo de Deus certamente encontrará uma ladeira sem fim. Vai ser uma ladeira que não tem como parar. Não é igual quando desce de carrinho de rolimã, né? Não tem como parar. Lembro uma vez que para ir para a rua da minha mãe é uma descida. E antigamente não tinha nem as casas do exército, né? E ali tem umas cercas. Cerca que tem umas plantas, negócio lá. E uma bicicleta sem freio. Só sei que eu parei embolado no meio da cerca. Pedindo socorro para alguém me tirar. E a desobediência é assim, é andar numa bicicleta sem freio numa descida e uma cerca te esperando. O caminho da desobediência é esse. Jonas desceu existencialmente, espiritualmente e geograficamente. E aí você vai entender o porquê. Esse desceu até os fundamentos dos montes, o contexto dele é que Jonas desceu até os fundamentos da montanha mesmo. Tem as montanhas e tem o pé da montanha, que é na costa ali do mar, que é muito, 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 muito mais profundo. Os historiadores dizem que essa frase remete a isso, que o peixe foi para o fundo mesmo do mar, nos pés da montanha. Então, Jonas veio de Gat-Hefer, que era uma cidade montanhosa, desceu para Jope, na beira do mar, para pegar o navio, desceu mais um pouco para o navio. No navio ele conseguiu descer mais um pouco que foi para o porão. Do porão ele desceu mais um pouco que foi para o grande peixe. E do grande peixe ele ainda desceu mais um pouco que foi para o fundamento dos montes. Jonas só foi descendo. Descendo, 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 descendo. E não é aquele descendo bonito que a gente fala não, que para crescer tem que descer. Não, Jonas desceu mesmo ladeira abaixo. Que a gente usa um contexto, né, que o crente tem que descer para Deus exaltar, para Deus multiplicar, para Deus abençoar. Aqui não, Jonas desceu mesmo ladeira abaixo para aprender. Tu quer fugir? Tu estava morando aqui, agora tu vai parar lá, na raiz do monte, lá no fundamento do monte. Cuidado, cuidado, porque o caminho da desobediência vai ter uma descida. Mas eu achei tão interessante que mesmo assim, mesmo tão baixo, Deus ainda não desiste de Jonas. E você vai ouvir eu falar isso mais algumas vezes hoje. Deus não desistiu de Jonas. E aí eu peguei uma frase de um sobrevivente da concentração nazista, um ser que eu não sei falar o nome, mas aí está aí o nome para você depois jogar no Google, ver se a frase é real, que vai dizer assim: não há um poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Esse senhor foi um sobrevivente do campo de concentração nazista. Ele sabe bem o que é um fundo do poço. Só que ele vai dizer que não há um fundo do poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja ainda mais profunda. Jonas estava nos fundamentos dos montes, mas a misericórdia de Deus era ainda assim muito mais profunda. É por isso que nós vivemos, é por isso que estamos aqui, porque a misericórdia de Deus foi tão profunda para conosco. Aleluia! A misericórdia de Deus nos alcançou de uma profundidade tão grande, de uma maneira tão sobrenatural. A misericórdia de Deus nos alcançou. Então, às vezes o ser humano vai parar em poços existenciais tão profundos. Às vezes o ser humano literalmente para no fundo do poço, sem saída. Chegou lá, às vezes você se pergunta como um profeta, um homem de Deus foi parar numa situação dessa, de miséria, de escárnio, de vergonha. Não tem mais saída. A gente fala, acabou a vida do cara, acabou a vida dessa mulher, destruiu, jogou tudo fora. Não tem mais saída, mas ainda assim há uma misericórdia mais profunda de Deus para nos alcançar e nos trazer à tona. Não há falência tão grande que Deus não possa recuperar. Às vezes, como empresa, a gente sentencia a falência de alguém,
Mas Deus tem misericórdia profunda, que não cabe a mim ou a você julgar e questionar. Como semideuses que somos, mestres da espiritualidade, que dizemos, fulano acabou, morreu aqui, não levanta mais, acabou a história, desviou, e não sei o que, é claro, o pecador vai ter recompensa do seu pecado, certamente, mas não tente limitar a ação de Deus de alcançar um perdido. Deus é especialista em alcançar perdido, porque você era um perdido. Jonas agora era um perdido, mas havia um furioso oceano. Havia um tão grande amor que traz luz para as sombras, que a gente canta, mas quando Deus usa desse amor para com alguém, a gente questiona. A gente canta ousado amor, que traz luz para as sombras, que derruba montanhas. Só que quando Deus age e restaura a vida de alguém, às vezes a gente julga, porque Deus restaurou e não sentenciou a morte. E eu tenho um grande temor em falar de alguém, principalmente de um homem e de uma mulher de Deus. Não cabe a mim sentenciar a ninguém, cabe a mim falar do ato, cabe a mim, se alguém caiu, ter as consequências do seu pecado, mas sentenciar alguém não cabe a mim. Não cabe a mim. E precisamos ter cuidado com isso. A gente acaba se tornando juiz, e vai se dizer que só há um juiz. Só há um juiz. Só há um juiz. Jonas foi ladeira abaixo. Talvez alguém aqui no nosso meio, ou até eu mesmo, poderia dizer, Deus, por que não permitiu que Jonas fosse logo para a água e morresse? Jonas, esse cabra é ruim, não presta e obedece, o Senhor levanta outro profeta, pronto, acabou, resolveu a situação. Não seria mais prático? Não seria mais prático? Isso seria. Mas ainda tinha alguma coisa na vida de Jonas. Ainda tinha algo a realizar na vida de Jonas. Entenda isso essa noite. Ainda há algo de Deus sobre a tua vida. Ainda há algo de Deus sobre a tua casa. Ainda há algo de Deus sobre a tua família. Ainda há algo de Deus lá no seu trabalho. Ainda há algo de Deus no meio da sua parentela. E é por isso que Deus tem te preservado de pé, mesmo querendo parar, porque Deus ainda tem algo com você naquele lugar. Alguém precisa ouvir isso essa noite. Ainda há um propósito de Deus com você naquele lugar. E por isso, Deus tem feito circunstâncias trabalharem para que você entenda isso. Pode pular para o próximo. Capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim: quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas, com a sua alma desfalecendo, lembra-se do templo, das promessas, do que havia vivido. Quando Jonas estava com a sua alma desfalecendo, perdendo as esperanças dentro do peixe, ele entrou diante do Senhor com a sua oração, e no teu santo templo, Jonas lembrou. E aí a gente lembra de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nos abismos da nossa vida, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Nos abismos da nossa vida, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Jonas não sabia qual seria o seu destino, mas enquanto não havia uma resposta para a oração, Jonas orava e ainda lembrava do santo templo, lembrando de tudo que viveu com a esperança que voltaria a viver, tudo o que o Senhor tinha para ele.
Jonas ainda tinha uma esperança de voltar, de se reerguer. Pode pular para o próximo. O 8 e 9 vai dizer assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei eu pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas agora vai abrir mão dos seus ídolos. Os ídolos de Jonas são as suas vaidades. A vaidade de achar que estava certo, a vaidade de achar que a sua nação deveria triunfar, sem querer saber os propósitos de Deus, a vaidade de se achar melhor do que Nínive e achar que eles não eram dignos. Isso, o que você coloca como prioridade na sua vida, vira o seu ídolo. A vaidade de Jonas virou o seu ídolo, tanto é que ele obedeceu à vaidade, mas não obedeceu à ordenança de Deus. A vaidade de Jonas levou ele para longe de Deus. A vaidade, Jonas agora vai reconhecer, os que olham a vaidade deixam a misericórdia. Ele está falando, a minha vaidade me levou para longe de Deus. As minhas escolhas, o que eu coloquei no meu coração como prioridade, me levou para longe de Deus. E agora ele vai se reconciliar com o Senhor. E essa reconciliação, Jonas vai expressar a sua alegria de 4 formas. Agradecendo. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Jonas, ele vai agradecer. Vai agradecer a Deus porque ele cria no livramento. Porque ele cria que o Senhor iria fazer o milagre. Então, no momento da reconciliação, alguém que se reconcilia com o Senhor, ele volta com voz de agradecimento e falando que iria ofertar sacrifício. Alguém que se reconcilia com Deus, ele agradece por esse privilégio, mas ele também sacrifica. Ele também oferta, ele também entrega no altar as suas primícias. Jonas fala que a sua misericórdia, com voz de agradecimento, o que votei eu pagarei. Jonas está dizendo, chega de fugir. Se eu disse que iria te obedecer e cumprir e aceitar o que o Senhor tinha para mim, eu vou pagar esse voto e vou te obedecer. E Jonas vai reconhecer que a salvação divina só pode vir do Senhor. Então alguém que é reconciliado com Deus, ele vai expressar a sua alegria, agradecendo, ofertando, votando e cumprindo, e reconhecendo que só Deus salva o homem. Guarde esses 4 tópicos: agradecer, sacrificar, votar e cumprir, e reconhecer a salvação de Deus. Alguém que foi reconciliado, ele vive uma vida assim. Ele vive uma vida assim. Pode ir para o próximo. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. O mesmo peixe que teve a ordem para abocanhar Jonas e tragá-lo, agora é o peixe que vai ter a ordem para lançá-lo no mar, para lançá-lo em terra seca. Não sabe-se aonde que ele foi parar, mas pelo contexto histórico, ele foi lançado ali pelo mar Mediterrâneo, por parte daquela terra, e dali, como você vai ver semana que vem, ele vai caminhando até Nínive. Então, provavelmente também não foi um caminho tão longo. Ele foi lançado em terra seca, e dali, de onde ele foi lançado pelo peixe, porque é impossível ele ser lançado pelo peixe e ainda tentar fugir de novo, pelo menos não agora, né? E aí ele vai caminhando em direção a Nínive. Agora, eu achei interessante que no navio, Jonas foi tratado como uma carga perigosa, prestes a explodir, que precisava ser lançada fora. Agora no peixe ele vai cair como um alimento que não caiu bem, e precisa ser posto para fora. Alguém que foge em desobediência, em certos momentos será uma carga perigosa para quem está do seu lado, e em outros momentos será alguém difícil de engolir. Algumas vezes será difícil de engolir, difícil de conviver, difícil de aceitar, porque alguém que está em desobediência é murmurador, questionador. E alguém que também está em desobediência pode explodir a qualquer momento. E explodindo a qualquer momento, vai estilhaço para todo mundo que está à volta. Já viu que geralmente alguém que está em desobediência se torna alguém amargo? Porque essa pessoa amarga sabe que está errada, mas não tem a capacidade de voltar atrás e reconhecer que errou.
Não seja alguém difícil de engolir. Não seja alguém considerado como um perigo, mas seja alguém que obedece e que tem vida para passar para os outros. O crente, ele não tem que ser alguém difícil de conviver. Já foi tempo que a gente taxava aquelas irmãos de oração como aquele povo emburrado, de cara feia, que não abraçava, parecia até um robô. Alguém de oração, alguém que é homem ou mulher de Deus, ele ama e é agradável estar perto dele. Alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem vida com Deus, que é profeta de Deus, você saberá porque tem prazer de estar perto dele. Porque ele tem a presença de Deus, e aí todo o ambiente muda. Então, vale uma pergunta, será que você tem carregado algum Jonas na sua vida, que está difícil? Ou será que você tem sido Jonas na vida de alguém? Fica essa pergunta para você e para sua casa pensando. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.